Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando ela disse que precisava conversar comigo e que tinha um pedido importante, muito especial para me fazer, eu jamais poderia imaginar que fosse aquilo. Bom, primeiro, ela me falou que seus pais estariam vindo para Curitiba para visitá-la. Aliás, eu até estranhei quando ela me contou isso, porque a cara que essa mulher fez não era de quem parecia feliz, pelo contrário. Parecia estar agoniada, sufocada por alguma coisa. Eu sabia que a família da Catiane era de Cornélio Procópio, o interior do Paraná. Já tínhamos, inclusive, conversado algumas vezes sobre isso, mas juro que não entendi a cara que ela fez. Quando perguntei o motivo de ela estar com aquele semblante carregado, ela só baixou os olhos e falou: "Sabe o que é, Paulo? Eles estão vindo para cá para conhecer o meu namorado." Bom, aí mesmo é que eu estranhei. Namorado? Mas que namorado, Catiane? Você não falou nada que estava namorando? Ela então explicou que tinha inventado uma história aos pais que estava namorando um rapaz aqui de Curitiba, desde que veio embora, que era o seu namorado quem ajudava a pagar as contas, a faculdade, o aluguel, enfim, praticamente tudo. Que ele era bem de vida, né? Que os pais dele tinham bastante dinheiro e não sei mais o quê. Olha, quanto mais ela falava, menos eu entendia. A troco de que aquilo? Eu fiquei me perguntando. Eu já conhecia a Catiane há mais de um ano. Fazíamos faculdade juntos e éramos muito apegados ali na sala, muito amigos. Às vezes, inclusive, ela faltava à aula e era de mim que copiava a matéria. Ou então eu fazia um trabalho sozinho e colocava o nome dela junto, mesmo ela não tendo feito absolutamente nada. Tudo na base da camaradagem. Éramos apenas e tão somente amigos. Nunca tinha acontecido nada demais entre nós, até porque eu tinha namorada e gostava dela. Lembro que, com a cabeça ainda meio embaralhada, eu perguntei: "Mas a troco de que você inventou essa história de namorado, Catiane?" Não estou entendendo. Ela nem conseguiu me olhar nos olhos quando respondeu. Como que eu ia explicar para os meus pais que estou conseguindo pagar tudo sozinha sem a ajuda de alguém, Paulo? Aluguel é caro, faculdade, então, nem se fala. Sem contar que eu tenho de comer, né? Me vestir, ficar bonita. Como que eu explicar a origem de tanto dinheiro, sendo que para eles eu trabalho num shopping, numa loja de roupa? Ué, como assim? Mas você não trabalha numa loja? Mais uma vez ela baixou os olhos e balançou a cabeça. Até onde eu sabia, ela era realmente uma vendedora numa loja de shopping. Pelo menos era o que ela sempre falava. Aliás, quando faltava aula, ou então chegava atrasada, ela vinha sempre com a desculpa de que tinha sido a maior correria lá no shopping, que estava morrendo de cansaço e não sei mais o quê. Eu fiquei olhando para a cara da minha amiga sem entender, esperando uma explicação. Até que, para minha surpresa, ela me fez aquela revelação que, olha, eu jamais poderia imaginar. Eu tenho um cara que me banca, Paulo. É ele que me dá todo o dinheiro que eu gasto. É ele que paga as minhas contas, você entende? Olha, eu fiquei de cara. Para mim foi a maior surpresa do mundo. Ele então me contou que tinha conhecido o cara lá mesmo na loja onde trabalhava. Ele era um cliente comum. Aí entrou para comprar um paletó e ficou interessado nela. Ela acabou saindo com o cara e depois virando amante dele. Ela mesma me contou isso, toda sem jeito. Era o cara que pagava todas as suas contas, inclusive a faculdade. O cara em questão era casado. Casado, tinha filhos, tinha família e, é claro, bem mais velho do que ela. Enquanto ela só tinha 22 anos, o sujeito tinha 55 para 56. Perguntei por que ela tinha mentido para mim, me escondido, aquele rolo todo, já que a gente era amigo, e ela falou apenas que ficou com vergonha de me contar e também com medo que eu a julgasse e acabasse me afastando dela. Perguntei se ela gostava do sujeito e ela ficou me olhando assim em silêncio, sem coragem para responder. Claro que não gostava. Isso ficou muito claro para mim. Devia gostar era da boa vida que ele lhe dava, isso sim. Enfim,
Fiquei surpreso, mas apesar de tudo, quem era eu para julgar? Se para ela estava bom viver daquele jeito, então para mim estava tudo bem também. Só que ela tinha um pedido para me fazer. Queria que eu passasse por seu namorado durante aquele final de semana, quando os pais estariam na sua casa. Perguntei por que ela não falava a verdade, que namorava um cara mais velho. Só que o sujeito tinha mulher, tinha filho, e ela retrucou: Deus me livre, Paulo. Não posso fazer isso. Você não conhece o meu pai. Ele nunca ia aceitar. Faz esse favor para mim, por favor. Olha, na hora, cheguei até a recusar. Falei que não ia dar certo, que eu não queria me meter em rolo. Disse que, enfim, mas ela insistiu tanto. Disse, inclusive, que ia ficar me devendo o resto da vida se eu ajudasse. Até que, no fim, acabou me convencendo. Olha, não sei onde que eu estava com a minha cabeça para aceitar fazer parte daquilo. No sábado de manhã, não fui trabalhar. Quer dizer, para minha namorada, falei que sim. Só que em vez disso, passei de manhãzinha no apartamento da Catiane e de lá fomos juntos até a rodoviária buscar os pais dela, que estavam chegando. Seu pai ficou me olhando assim de um jeito meio estranho, me examinando, enquanto a mãe ficou fazendo elogios, dizendo que eu era bem mais novo do que ela imaginava, que eu e a Catiane formávamos um par muito bonito. Enfim, de qualquer maneira, a mentira acabou colando. Confesso que me sentia tão estranho toda vez que a Catiane se aproximava e fazia assim uma demonstração de carinho, me abraçava ou me dava um beijo. Ela mesma combinou comigo antes de irmos buscar os pais que, para a mentira dar certo, a gente teria de agir como se fôssemos mesmos dois namorados. Repito que me senti estranho demais. Não vou mentir que senti um arrepio quando trocamos um beijinho na boca pela primeira vez. Sabe, um beijinho assim, bem suave, uma tentativa de tornar mais convincente aquela nossa atuação. Mas bem aqui no meu íntimo, não vou negar que aquele simples beijo mexeu um pouco comigo. Me fez olhar para ela com outros olhos, de um jeito que eu nunca tinha olhado. Claro que eu sempre achei a Catiane bonita. Aliás, era bonita para todo mundo concordava com isso. Só que pelo fato de ter namorada e de gostar da Andréia, eu nunca me permiti olhar para a Catiane de um jeito diferente, com algum tipo de malícia. Até porque entre nós só havia amizade mesmo. Só que, sei lá, por conta daquelas demonstrações de carinho que ela me fazia ali, na frente dos pais, alguma coisa dentro de mim começou a se transformar. Se por um lado eu estava gostando daqueles gestos ali que rolavam entre a gente, por outro, era muito chato eu ficar atuando, sabe? Fazendo o papel de namorado dela, para os seus pais. E eu digo isso porque eles faziam muitas perguntas. E às vezes eu me embananava todo, ficava sem saber o que falar. Tinha medo de acabar me contradizendo, ou então falando alguma coisa contrária ao que a Catiane tinha dito para eles. Naturalmente que combinamos um monte de coisa antes que eles chegassem. Só que mesmo assim, a pressão era tanta que eu tinha medo de falar alguma coisa que não devia. Enfim, de qualquer modo, passou aquele sábado e tudo acabou dando como ela queria. Fui para minha casa e ela ficou ali com os pais. Minha namorada estava em casa me esperando e, não sei, mas eu me senti tão estranho, tão incomodado quando a vi deitada ali na minha cama. Não vou negar que ainda continuava pensando na Catiane, em tudo que tínhamos feito durante todo aquele dia. E ainda tinha o domingo. Aliás, foi no domingo que ela veio me contar: Paulo, vou precisar de outro favor teu. A mãe quer que a gente vá lá para Cornélio, final do mês. É aniversário da minha irmã. Ela vai fazer uma festinha e quer que a gente vá junto. Olha, se fosse 2 dias atrás, juro que eu teria dito não. Só que eu estava curtindo tanto aquela brincadeira, estava adorando me passar por namorado dela, que falei que estava tudo bem, assim, de bate-pronto. Ela ficou toda feliz, não sabia o que fazer para me agradecer. Enfim, o domingo passou, seus pais voltaram lá para o interior e tudo voltou a ser como antes. Só que, estranho, aqui dentro de mim
Parecia que alguma coisa tinha mudado. Eu não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito de antes. Nem eu mesmo conseguia entender o que estava se passando comigo. Só sei dizer que não conseguia me sentir à vontade. Na faculdade, por exemplo, em vez de prestar atenção na aula, eu me pegava olhando para ela direto e de vez em quando nossos olhares se encontravam. E eu sentia meu coração bater mais forte. De qualquer maneira, deixei o barco correr. Até que chegou o fim do mês e ela veio perguntar se eu ia mesmo com ela até Procópio. Falei que sim, tinha prometido. Olha, eu jamais poderia imaginar que aquela viagem fosse me transformar daquele modo. Fosse mudar completamente a minha vida e a minha cabeça, porque foi exatamente isso que aconteceu. Para começar, tive de inventar uma desculpa para Andréia. Falei que iria viajar a trabalho. Ela não gostou muito, mas enfim. Lá em Cornélio, a gente se comportou ainda mais fazendo aquele papel de namorados. Mesmo porque agora não eram apenas os seus pais, era praticamente sua família toda. Ficávamos de mãos dadas o tempo todo. Ela me abraçava, me beijava e eu, naturalmente, não perdia tempo. A beijava de verdade, com desejo, até porque era tanta vontade que eu tinha. Teve uma hora, inclusive, que ela me olhou assim, de um jeito, e falou aquilo assim, em tom de brincadeira. Nossa, Paula, do jeito que você me beijou agora, até eu tô acreditando que a gente tá namorando. Não fiz nenhum comentário, mas aqui dentro me deu um estalo. Eu fiquei olhando para ela, até que do nada a puxei assim na minha direção e tasquei outro beijo na sua boca. Um beijo ainda mais apaixonado, ainda mais carregado de desejo. E dessa vez, ela também não falou nada. Ficou só me olhando, como se estivesse confusa. A grande verdade é que nada entre nós foi o mesmo depois daquele momento. Sabe, eu queria beijá-la o tempo todo, abraçá-la. Queria estar de mãos dadas com ela em todos os momentos e mais do que isso. De qualquer modo, voltamos a Curitiba e seguimos com a nossa vida. Ou pelo menos tentamos seguir. Eu já não conseguia mais ficar junto da Andréia. Não me sentia à vontade com ela, nem me sentia feliz. Pelo contrário, porque meu pensamento só dava a Catiane. Meu Deus, o que estava acontecendo comigo? Será que eu estava me apaixonando por ela? Na segunda e na terça-feira, ela não apareceu na faculdade. Até que na quarta, assim que nos vimos, eu senti aquele friozinho na barriga que só os apaixonados conseguem sentir. Respirei fundo, criei coragem e a chamei para conversar. Eu estava com tanta coisa aqui entalada na minha garganta que eu precisava falar. Como a gente tinha uma certa intimidade, não foi assim tão difícil me abrir, contar o que estava se passando comigo, porque eu resolvi ser sincero com ela. Falei que não conseguia parar de pensar na gente, mas ela não falou um A. Não fez nenhum comentário, apenas se limitou a baixar o olhar e suspirar. Perguntei se ela não ia falar nada, se de repente estava sentindo a mesma coisa que eu, ou se eu que estava criando coisa na minha cabeça, mas ela continuou com os olhos baixos e isso me fez sentir um arrepio na espinha. Eu tinha acabado de abrir meu coração, de dizer que não conseguia parar de pensar em nós dois, que achava que estava gostando dela e ela não falou nada, simplesmente não abriu a boca. Até que repentinamente ergueu os olhos e me fulminou com o olhar. Paulo, eu preciso ir e depois, uma outra hora, a gente termina essa conversa, tá bom? Olha, me bateu uma frustração naquela hora, uma dor tão aguda no peito. Ela falou que depois a gente conversaria, só que até agora nada. Pelo menos não do jeito que eu queria e que eu preciso. Já tentei retomar o assunto várias vezes, mas ela me corta, assim, de um modo bem sutil e no fim acaba sempre deixando para depois. Ela não quer conversar sobre isso. Eu sei que ela não quer. Do mesmo modo como também sinto que ela está se afastando de mim cada vez mais.
Olha, o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo depois daquela bendita ou maldita viagem, sei lá como falar, que fizemos até Cornélio Procópio. Eu voltei de lá completamente mudado. Na verdade, voltei de lá completamente apaixonado. Acho que essa mulher despertou em mim um sentimento desde aquele primeiro selinho que trocamos na frente dos pais dela, lá na rodoviária, quando ela segurou a minha mão, fingindo ser a minha namorada. Porque foi tudo fingimento, meu Deus. Como eu queria que tivesse sido verdade. Nunca terminamos aquele assunto, até porque ela foge. A única coisa que ela me disse é que as coisas estavam complicadas para ela, tomando um rumo que talvez não fosse o ideal. Que ela não tinha simplesmente como terminar tudo lá com aquele infeliz que a bancava e... Eu falei que estava gostando dela de verdade. Que eu podia ajudá-la também no que fosse possível, mesmo em questão de dinheiro, até isso eu falei. Mas ela não respondeu. Só me olhou assim, daquele jeito enigmático, me deixando sem saber o que pensar. No fim, tudo isso só influenciou de um modo negativo a minha vida. Meu Deus, foi fazer um favor a uma amiga. Um favor bizarro, inusitado, tudo bem. E no fim, acabei me apaixonando por quem não devia. Além de estragar o meu próprio namoro. Sim, porque meu namoro com a Andréia só desandou depois disso. Não é que eu esteja arrependido, mas eu não precisava estar passando por isso. Me dói tanto vê-la se afastando de mim. Nosso relacionamento nunca mais foi igual e nem poderia depois daqueles beijos apaixonados que a gente trocou. Como que eu conseguiria, meu Deus, enxergá-la apenas como a mesma amiga de antes, depois de sentir o sabor dos seus lábios aqui junto da minha boca? Não teria como. Ah, Catiane, que foi que você fez comigo? Que feitiço que você jogou sobre mim? A cada dia que passa, eu sinto mais a sua falta, sinto mais saudade do teu beijo, do teu abraço, do teu perfume. No fundo, brincamos com fogo quando fingimos estar namorando. E você sabe disso. Mas que brincadeira boba, que brincadeira injusta, Catiane. Brincamos os dois com o fogo, mas com você não aconteceu nada. No fim, pro meu azar, brincamos com fogo, mas parece que apenas eu saí queimado. Isso será justo? Me responda, Catiane. Será justo comigo? Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para Elci e para o Davi, que é o nosso grupo, que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora,
Tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.